Há exatos 3 meses atrás, Joe Biden começava o seu mandato como presidente com muitas promessas, com a necessidade de refazer muitas coisas nesse país, de mudar muitas coisas, com promessas muito ambiciosas. E hoje eu quero fazer uma análise a respeito do que ele tem feito na área de imigração. Vamos dar um geral naquilo que ele prometeu e naquilo que ele conseguiu cumprir. E vamos falar também de algumas coisas que ele anda pisando na bola. Esse é o tema do vídeo de hoje. Roda a vinheta. Olá pessoal, meu nome é Beatriz, eu sou aqui da Empreender América. Nós fazemos assessoria de visto e de imigração. Trabalhamos para ajudar pessoas que têm o sonho, o interesse de visitar os Estados Unidos, de estudar nos Estados Unidos ou até mesmo de viver nos Estados Unidos, através de uma assessoria para ajudar na parte de documentação, né? De solicitar o visto, de solicitar o benefício migratório. Então eu acompanho muito de perto a questão de leis de imigração nos Estados Unidos, mas além disso eu gosto muito de política também, e eu gosto muito de pensar política de forma crítica. Convivi no meio de políticos desde muito cedo, minha mãe era assessora política, desde que eu tinha, 5, 6 anos de idade, ela trabalha com isso, eu cresci nisso, fui funcionária pública muitos anos, trabalhei como professora no ensino público, trabalhei também como funcionária pública internacional, então eu respiro política há muitos anos. E eu penso política de forma muito crítica por causa disso. Eu entendo política de uma forma bastante crítica. Então, se você é o tipo de pessoa que pensa que política é preto e branco, esquerda ou direita, progressistas versus conservadores, e é uma coisa muito bem definida na sua cabeça, você provavelmente pensa de forma muito diferente de mim. Eu tenho uma tendência a olhar de forma muito mais crítica, porque eu conheço os bastidores, eu sei como o político pensa, eu sei como funciona a parte corrupta, a parte interna da política, eu sei como é que funcionam os jogos de poder, inclusive foi um dos temas que eu estudei na minha formação acadêmica, e então eu entendo política como um jogo de poder. Eu não quero ofender ninguém, nem estabelecer um lado ou outro, eu faço uma análise realmente mais crítica a respeito de tudo. E hoje eu quero fazer essa análise crítica a respeito do Joe Biden até agora, tá? Ele entrou num país que estava em caos, depois de 4 anos da administração do pior presidente da história dos Estados Unidos, não só porque ele era realmente incapaz de administrar, não sabia como administrar. Governar e fazer política são coisas diferentes. A maioria das pessoas pensa que acha a mesma coisa, falar bonito e saber manipular o ambiente eleitoral e saber lidar com a mídia é diferente de governar, tá? Então, a pessoa precisa ter essas duas habilidades para realmente ser um político que sabe levar uma nação, tá? E a maioria dos políticos não tem essa capacidade de governo, porque realmente não tem experiência. Muitas vezes eles têm experiência eleitoral, muitas vezes eles têm experiência legislativa, que é de criar leis, mas na área executiva eles não têm. E eles chegam no presidente da República e faz uma merda atrás da outra. E o Donald Trump, ele tinha um histórico já de ser um cara fracassado. Ele foi à falência múltiplas vezes, né? Ele tem uma quantidade de dívidas gigantesca. Ele teve mais de 400 processos de fraude e de corrupção nas costas, tá? Então ele era um cara fracassado já nos negócios antes de assumir. Quando ele assumiu, as pessoas achavam, ele é um homem de negócio, bem-sucedido. Na verdade, ele nunca foi bem-sucedido. Ele tem um histórico familiar muito bom. O pai dele era muito bom. O Donald Trump nunca foi muito bom. E ele fez com o país aquilo que ele fez com as coisas dele, né? Ele levou o país à falência. Ele pegou um país que estava em crescimento aceleradíssimo com o Obama e conseguiu fazer com que o país retrocedesse muito no seu desenvolvimento. Além disso, me dói muito falar isso, mas ele é uma pessoa ruim. Donald Trump é um sujeito detestável em todos os sentidos. Uma personalidade muito ruim e um caráter muito ruim. Então, a minha avaliação do Donald Trump tinha a ver também com a questão política, porque eu achava que ele sempre foi incapaz, e com a questão pessoal também. E eu acho isso do Bolsonaro. Eu acho que ele tem o Bolsonaro também é um cara fracassado e ele também é incompetente. Junta as duas coisas, e é uma característica muito similar os dois. Os dois, para mim, eles são muito similares em muitas coisas. Já o Joe Biden, ele é muito diferente. Ele é um cara que tem integridade moral, a gente vê que ele tem uma estrutura familiar, de comportamento moral muito diferente. E ele é um cara com experiência, tanto na parte legislativa quanto na parte executiva. Ele foi vice-presidente durante 8 anos com Obama
E ele tem décadas de experiência legislativa. Então, o cara sabe como funciona. Então, as expectativas para o Joe Biden eram muito altas. Não é uma questão de ser direita ou esquerda. É uma questão realmente da capacidade do governante, do líder, de fazer aquilo que ele se propõe a fazer. Olha, vou dizer que Donald Trump conseguiu destruir a parte de imigração americana, que já era complicada, já era um processo demorado, já era super complexo. Ele conseguiu deixar pior, tá? A verdade é essa. Joe Biden tem agora a função de resolver muita coisa. E é isso que eu vou falar dos acertos e dos erros. De uma forma geral, Joe Biden até agora tem cumprido e tem superado as expectativas de quem votou nele, tá? Ele conseguiu controlar, não só controlar a pandemia, mas fazer o que ele ia fazer, que era vacinar todo mundo. Ele conseguiu resolver a questão financeira, liberando um pacote de estímulos que o país estava desesperadamente precisando, tá? Ele conseguiu fazer os trabalhos voltarem a crescer, a quantidade de emprego. Ele conseguiu botar os Estados Unidos de volta no caminho do crescimento. E ele lançou 2 pacotes muito poderosos, tanto agora na parte de infraestrutura quanto na parte de imigração. Então, esses 2 projetos eram propostas ambiciosas, ousadas, mas que ele já tinha em mente. E ele está conseguindo entregar isso, pelo menos fazer essas propostas serem avaliadas pelo Congresso. O bom disso é que ele tem o Congresso nas mãos, a chance dele conseguir aprovar esses projetos é maior, dependendo da dinâmica política e do preço político que ele está disposto a pagar por cada uma das coisas. E se você gosta de política como eu, você sabe que um jogo de poder, né? Que precisa ser feito, precisa ser levado para que isso realmente aconteça. Ele tem à frente aí pessoas fortes liderando isso no Congresso. Porém, a política americana tem uma estrutura diferenciada que pode complicar muito a vida de Joe Biden e que tem complicado, principalmente essa questão da imigração, né? Existem 2 coisas relevantes para se falar. Primeiro, que eles precisam de 10 votos no Senado para aprovar, tá? Existe essa regra do filibuster nos Estados Unidos. Isso significa que eles precisam de apoio republicano para passar essa lei. Todas as leis desse porte, aliás, né? E a segunda observação é que o sistema de eleição americano funciona através dos colegiados, tá? Hoje, os republicanos representam apenas 30% da população dos Estados Unidos. 70% se divide entre democratas e independentes. E esses 30% conseguem eleger gente suficiente para simplesmente parar o país. É um sistema altamente injusto, a forma de fazer política dos Estados Unidos. 30% da população vive com a cabeça, eles querem e têm os objetivos de viver como se estivesse no século XVIII. Não é nem no século XIX, século XX, gente, é no século XVIII. Eles acreditam que vacina causa autismo, vacina tem um microchip lá que vão controlar você. Eles acreditam que a Terra é plana. São coisas do século XVIII, gente. Eles estão inculcados com essa questão do aborto, com a questão das armas. E eles não têm absolutamente capacidade de pensar criticamente a respeito desses tópicos. Ou seja, eles não têm capacidade de olhar os dados, as estatísticas e conversar racionalmente com o lado democrata a respeito dessas coisas. Eles criam, eles inventam argumentos que absolutamente não têm nenhum sentido com base em realidade. Todos esses argumentos têm com base nas impressões e nas crenças dessas pessoas que não tem a ver com os fatos. Então é impossível sentar numa mesa de negociação e conversar com uma pessoa que acredita que a Terra é plana. Então é muito difícil fazer com que o país mova na direção certa se essa estrutura da forma de fazer política e da forma de fazer eleição nos Estados Unidos não mudar. O país literalmente está parado, ele não progride em termos sociais. É o maior país em termos econômicos, mas em termos sociais ainda mostra comportamentos de países de terceiro mundo em algumas questões. Então, essa falta de progresso dos Estados Unidos em termos sociais, que é a liberdade, a igualdade de direitos, a distribuição de renda, tudo isso tem a ver com esse impasse político que se encontra hoje nos Estados Unidos. Sem falar em direita e esquerda, tá? Porque o plano político ele é muito mais complexo do que simplesmente a esquerda e direita. As pessoas hoje reduziram essa questão, tá? Por quê? Porque facilita para elas a compreensão e elas se posicionarem. E isso leva a gente a uma burrice. Porque se você falar assim, olha, eu sou de esquerda, então tudo que o pessoal de esquerda apoiar, eu vou apoiar.
Então, seu candidato lá fala uma abobrinha e você vai e apoia. As pessoas estão pensando dessa forma. Da mesma forma está acontecendo com o pessoal de direita. O pessoal fala uma coisa absurda. Ah, não tem mais corrupção no governo do Brasil. Falaram isso esses dias na televisão. Aí o pessoal aplaude. Isso é loucura. Isso não é baseado em fatos reais. A gente sabe que corrupção não se apaga assim com um estalar de dedos. Mas as pessoas estão nesse nível de ilusão, nesse nível de radicalismo que fala, não, é o Messias. Estão chamando o presidente do Brasil de Messias agora. Então, isso não é uma forma correta de se pensar política. Política é muito mais complicado do que isso. Política, se você está pensando dessa forma, você está vendo com lentes cor-de-rosa. Isso não tem a ver com a realidade. Mas o que a gente pode compreender e tentar compreender um pouquinho sobre política é a questão do progresso e a questão do conservador, tá? Existe, dentro da política, a principal questão é a luta, tá, por poder. É a disputa de poder. Os progressistas são aqueles que estão na vanguarda em busca de direitos para as minorias. E os conservadores são aqueles que querem conservar o poder e os privilégios de quem já tem. Então a ideia é, a gente poderia dizer direita ou esquerda, mas eu prefiro o termo progressista e conservador porque ele fala sobre a questão social. Esquerda e direita fala mais sobre uma questão econômica. Então, os progressistas eles sempre vão ter o benefício da história. Se você olhar para a história, você vai ver que os conservadores eles vão perder o seu espaço. O mundo vai caminhar em direção à igualdade, à distribuição de renda, mais direitos para as minorias. Essa é a tendência natural do mundo, que a gente tenha melhorias, que a gente seja um povo melhor, mais justiça, mais equidade, mais distribuição de renda, mais acesso a direitos, tá? Se você for olhar os conservadores há 5 décadas atrás, eles falavam, a mulher tem que permanecer em casa, para que mulher precisa estudar, para que mulher precisa ter conta em banco? Hoje a gente olha para eles e fala, o que vocês estavam pensando, gente? Que coisa ridícula, né? A gente vai olhar para eles e vai achar absurdo, porque a tendência histórica é a favor dos progressistas sempre. Mas assim acontece nos Estados Unidos e no Brasil. Essa tensão, essa guerra vai continuar sempre. O problema é a estrutura eleitoral que dificulta o favor em relação ao progresso. E o Brasil copia essas ideias loucas dos Estados Unidos. A gente copia o que os Estados Unidos faz, sempre foi assim. E eu acho que essa idolatria aos Estados Unidos vai continuar durante algum tempo. Então, o Joe Biden vem para consertar um monte de coisa que estava errada. E uma dessas coisas é mudar como os Estados Unidos pensam a respeito dos imigrantes. Tem algumas coisas que ele já começou a fazer de forma prática, tá? Mas essa lei que ele propôs, ela vai ser muito importante para isso. E agora que eu já falei bastante da questão política, do contexto político, vamos olhar aquilo na prática. O que ele já fez e o que ele ainda vai fazer e o que ele está errando na questão da imigração e na questão dos imigrantes. Vamos lá. O primeiro acerto dele foi o seguinte. A equipe dele, até agora, tem sido formada por filhos de imigrantes, pessoas que conhecem a realidade do que é imigrante. O chefe do Departamento de Homeland Security e a chefe da USCIS. São 2 departamentos que estão dentro do Departamento de Homeland Security e que agora são chefiados por gente que não odeia imigrante, que não é associado a grupos racistas, mas sim são pessoas que vêm de famílias de imigrante. Isso é uma novidade, isso é uma excelente notícia. Tá faltando uma. O diretor do ICE ainda não foi nomeado. A gente precisa saber o nome dessa pessoa urgentemente, tá? Outra coisa boa que ele fez é que ele já redirecionou a política do ICE. Ele congelou as deportações, mesmo havendo uma disputa lá com o governador do Texas, ele conseguiu reduzir muitíssimo tanto as prisões quanto as deportações. Além disso, ele ordenou também a mudança na política de prisão. Eu falei para vocês aqui em alguns vídeos anteriores que prendia qualquer pessoa que estivesse fora de estados. Agora o foco é em pessoas que realmente têm mandados de prisão, que são considerados um perigo para a sociedade. Essa mudança de foco já fez com que os números caíssem bastante. Essa mudança de política já está acontecendo sem um novo diretor do ICE, mas isso é uma diretriz muito clara do Biden, que é uma coisa muito positiva. Além disso, ele prometeu acabar com a regra da carga pública. Essa regra colocava um peso tanto no imigrante quanto na família do imigrante para não utilizar benefícios públicos, porque eles poderiam ser negados os benefícios imigratórios de qualquer forma
qualquer tipo de benefício poderia ser negado com base nisso, ou seja, era um motivo muito forte das pessoas estarem perdendo benefícios migratórios e ele acabou com essa regra. Isso é um ponto muito positivo. Outra coisa muito positiva é que ele liberou a emissão de vistos novos de imigrante, ou seja, vistos para noivos e para cônjuges e para filhos de americanos, cidadãos americanos. Essa regra, Donald Trump havia congelado a emissão desses novos vistos com uma desculpa esfarrapada a respeito dos empregos americanos e o Joe Biden, então, acabou com essa regra. Além disso, ele retomou o teste cívico anterior. Donald Trump tinha criado um teste cívico completamente novo, com muito mais questões, com perguntas muito mais difíceis e muito mais interpretativas para quem queria fazer o processo de se tornar cidadão dos Estados Unidos. Esse teste do Donald Trump caiu por terra e voltou ao sistema anterior, que já era muito difícil, por sinal, e isso é outro ponto positivo. Além disso, a grande notícia foi enviar para o Congresso o projeto de lei. Esse projeto de lei, obviamente, considerando a amplitude, a ambição dele, não foi levado para discussão de forma íntegra, ele foi quebrado em partes, eu acredito que isso vai ter um custo político, de negociação mesmo. Então, eles preferiam quebrar esse projeto e destacar ali coisas que poderiam ser aprovadas mais rapidamente possível, e uma delas é a questão dos Dreamers terem capacidade de tirar o seu documento imediatamente. As chances desse projeto serem aprovadas é muito boa, eu estou muito confiante. Agora, coisas ruins. Bom, a fronteira continua um caos, tá? E ela está sendo muito utilizada como ponto de conversa dos republicanos agora. Na época do Trump, a fronteira já estava um caos. Muitas crianças, um dos meus motivos de repúdio extremo com relação ao Donald Trump era o tratamento para as crianças na fronteira, a separação das famílias. A situação com o Joe Biden melhorou, mas continua um caos, continua não sendo ideal. Além de não estar sendo ideal, o acesso aos jornalistas foi diminuído muito nessas questões. Agora eles retomaram, depois de uma pressão popular, depois dos jornalistas falarem por que vocês não estão deixando a gente acompanhar o que está acontecendo, tá? Eles liberaram novamente informações e acesso, porém ainda existe tratamento não ideal para os imigrantes presos na fronteira, tá? Muitas crianças estão sendo permitida a entrada desacompanhada dos pais. E aí, obviamente, existe um dilema ético e moral com relação às crianças, porque elas estão chegando desacompanhadas. Se você deixar elas fora do país, elas correm risco. Se você colocar elas no país, elas perdem o acesso aos pais. Então, é uma questão extremamente delicada. Existem mais de 5 mil crianças em custódia dos Estados Unidos que chegaram desacompanhadas, tá? Então, essas crianças precisam passar por todo o tratamento e não necessariamente está sendo feito de forma rápida, de forma ideal para as crianças. Além disso, o resto das condições dentro das detenções não está sendo ideal, tá? E eu acho que o Joe Biden ele precisa ser mais firme com relação aos governadores republicanos, inclusive o governador do Texas, que é um cara que odeia imigrante, a gente já sabe disso. Então, precisa haver uma pressão do governo federal mais forte em relação a isso. Questões migratórias são questões que têm alguma jurisdição estadual, mas também tem a prioridade federal, então precisa haver uma postura mais firme do Donald Trump em relação a isso, na minha opinião. Com relação a jornalistas, o que eu tenho a dizer é o seguinte: o jornalismo ele é a primeira barreira contra governos tiranos que nós temos, é a primeira proteção da sociedade. Jornalista que fala bem de político está fazendo o seu trabalho errado. O pessoal, eu sei que nos últimos anos a gente tem essa ideia de fake news e de jornalista que é contra presidente, papapá. Isso está sendo muito disseminado no Brasil, mas esse é o papel do jornalista. O jornalista tem que trazer à tona os fatos e colocar na cara das autoridades e mostrar para a população o que está acontecendo. Então, o pessoal muito surpreso que a Globo falava mal do Lula, o Globo falava mal da Dilma, falava mal do Temer, agora fala mal do Bolsonaro. É o papel da Globo falar mal de todo mundo. Se o cara tá mentindo,
O papel do jornalista é mostrar a verdade. O Donald Trump falava que sofria perseguição de jornalista porque ele mentia muito. O jornalista tem que vir à tona e falar, o cara tá mentindo. De cada 3 coisas que o Donald Trump falava, 2 eram mentira. Então, obviamente, o jornalista tem que falar que ele estava mentindo. Esse é o papel do jornalista. Então, fechar o jornalismo para qualquer questão do governo está errado. E o Joe Biden vai ser cobrado por isso. Então, não se surpreendam pelo fato da CNN estar criticando. Agora, o que a gente tem que ter discernimento é que Fox News não é jornalismo. Nos programas noturnos da Fox News não se faz jornalismo. Inclusive, não tem nenhum apresentador jornalista. Aqueles ali são todos comentaristas. Por quê? Porque o jornalista, se ele contar um fato que não seja verdade, ele é processado, tá? E a Fox News, inclusive, foi banida de vários países. Não pode ter o canal em vários países porque fazia fake news, tá? E ele foi processado tanto que teve que sair de alguns países. Nos Estados Unidos, o que eles fazem para não levar processo? Eles colocam comentaristas, porque os comentaristas que não têm a carteirinha de jornalista, que não têm a formação de jornalista, ele pode falar o que ele quiser. Ele pode inventar aquelas mentiras todas. Então, quando você está assistindo Fox News à noite, você está vendo uma versão completamente distorcida dos fatos e da realidade. Aquilo ali não é fato. Então, eles vão utilizar essa questão dos imigrantes, sim, vão bater nessa tecla, sim. Eles não davam a mínima para os imigrantes e para a fronteira há meses atrás. Eles estão falando disso agora, porque agora é do interesse deles. Quem está na presidência é o inimigo deles. Agora eles vão falar do problema. Então, o Joe Biden está pecando sim na questão da fronteira, está pisando na bola feio. Isso é um caso de saúde pública. Então, o fato dele ter colocado a Kamala Harris para lidar com esse problema é um sinal positivo, mas ainda assim, já são 3 meses, essas pessoas estão em pandemia, elas precisam de ajuda, principalmente porque tem criança. O que me preocupa são menores desacompanhados, são crianças. Isso é o que mais me dói e que mais me preocupa. Então, o Joe Biden precisa tomar atitudes mais sérias com relação a isso. O prognóstico geral em relação à imigração é que está melhorando muito a rapidez dos processos, a aprovação dos processos, tudo está melhorando. Porém, essa questão da fronteira é de fato um problema que precisa ser resolvido. Ele recebeu esse problema de herança do Donald Trump, não se engane com a conversa dos republicanos, isso é uma herança do Donald Trump e realmente não foi resolvido ainda, precisa ser resolvido. Esse foi o vídeo de hoje. Desculpa se eu falei demais de política, se você não quer saber desse tema, mas eu espero que tenha alguma coisa útil aí para você. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e ativa as notificações. Eu trago mais notícias de imigração para vocês nos próximos vídeos. Um abraço e até lá!